Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. It doesn't matter who you are, where you live. Não importa quem você é, onde você mora, qual é a sua experiência. Todos nós temos algo em comum, pois todos nós já fracassamos durante nossa vida, no momento ou noutro. Isso significa que não conseguimos realizar aquilo que queríamos, não recebemos aquilo que esperávamos receber, não nos tornamos a pessoa que queríamos nos tornar. Mas há também outro tipo de fracasso, não quando você falha consigo mesmo, não se tornando, não recebendo, não conseguindo, mas quando você falha com outra pessoa, quando você trai a sua lealdade, a sua amizade, você não reconhece essa pessoa da maneira adequada. Você se comporta de uma forma como se estivesse com vergonha dessa pessoa. E isso pode prejudicar esse relacionamento seriamente. Hoje, vamos analisar um discípulo em especial. Provavelmente é esse em quem você está pensando, em Pedro. Pedro sempre se destacava entre os discípulos, mas aqui ele vai se destacar de uma forma não muito agradável, não apropriada, pois seu comportamento não dá testemunho de uma fé respeitável. De certa forma, Pedro não é peculiar. Se você se lembra do contexto, Yeshua disse aos discípulos, ele diz, eles vão ferir o pastor e as ovelhas. Ou seja, seus discípulos vão se dispersar. Eles não vão permanecer fiéis. Eles não vão demonstrar seu compromisso, sua fidelidade, seu companheirismo a Yeshua em público por medo, por colocarem as coisas deste mundo em primeiro lugar. Pedro ouviu isso e todos nós nos lembramos do que ele disse. Ele praticamente se destacou dos outros, pois disse, os outros podem até fazer isso, mas não eu. Os outros podem até negar você, mas eu nunca o negarei, mesmo se isso significa ter que morrer. Essas são palavras muito fortes. Num sentido, elas são grandes palavras que atestam seu compromisso. Porém, percebemos um problema. Elas estão mal colocadas. É justamente isso que vamos ver nesse momento. Agora, também há uma outra verdade teológica importante. Sabemos que Yeshua é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele é o Filho de Deus. E ele sabia o que iria acontecer. Mas ele disse algo. Ele disse, orem para que não caiam em tentação. Mas o problema foi que, embora a oração possa trazer mudanças, embora a oração seja poderosa, os discípulos não levaram a sério suas palavras. Eles não rezaram. Pelo contrário, acabaram caindo no sono. Eles não usaram a oração de forma adequada. Então, deixe-me te fazer uma pergunta. E você? Você está usando a oração de forma que você tenha fé? Lembre-se do que Yeshua disse. Ele mencionou que quando o Filho do Homem retornar, aquele que é o Messias, quando ele voltar novamente, e ele vai voltar, será que ele vai encontrar a fé na terra? Não seja rápido demais em dizer sim. Ele vai encontrar a fé em mim. Isso é o que deveria ser. Mas o único meio de você encontrar a fé, o único jeito que eu encontro a fé é se levarmos suas palavras, suas instruções a sério, e se compreendermos a verdade profética, e se nós orarmos profeticamente. Ou seja, temos que considerar a verdade e aplicá-la em nossa vida.
acreditando totalmente naquilo que a Escritura revela que vai acontecer. Você está baseando sua vida na revelação da Escritura? Se você não estiver, você não terá fé. Dito isso, pegue sua Bíblia e olhe comigo no livro de Mateus, capítulo 26. Se Deus quiser, vamos concluir este capítulo, o capítulo 26, com essa lição. E essa passagem diz respeito às 3 vezes que Pedro, exatamente como o Messias disse, as 3 vezes que ele vai negar Yeshua em público, falhando em confessar: ele é meu mestre, ele é o rabino, ele é o profeta, o Salvador, ele é Emanuel, Deus conosco. Não, Pedro não disse nenhuma dessas coisas. Por quê? Porque ele ficou com medo. Ele exaltou o mundo. Viu sob a perspectiva do mundo, como o mundo responde a Yeshua, ao invés de fazer como um discípulo deveria. Então, vamos começar em Mateus capítulo 26, versículo 69. A palavra diz: mas Pedro... Vejam, assim começa o versículo, com uma conjunção que aqui não é a conjunção e. Ao invés, ela foi melhor traduzida por mas, pois vai mostrar Pedro de uma forma que compara quem ele é com relação ao Messias. Ele é um discípulo, mas aqui ele não demonstra seu discipulado. Ele não caminha na fé. Vamos ler o versículo 69. Mas Pedro, do lado de fora. Olha, eu quero te dizer algo sobre a tradução que estou apresentando. Estou usando os textos receptos, que são textos em grego. São os textos como os da versão do Rei Jaime, por exemplo, em que se baseiam. Muito poucas traduções, além desta, usam os textos receptos. Essas usam textos mais modernos em grego, conhecido como a versão Nestle Aland, infelizmente. Por quê? Um dos objetivos da edição da Nestle Aland do Novo Testamento, em grego, era para apresentar, para apontar grandes diferenças. Assim, o Novo Testamento grego, na versão Nestle Aland, não foi uma tentativa de mostrar melhores textos usando todos os manuscritos. O que percebemos ao invés foi que, ao reunir todos esses manuscritos em melhores textos, o objetivo era de mostrar as diferenças. Então, se você estiver usando uma tradução moderna, a ordem das palavras pode ser diferente por causa dos outros textos em grego. Isso poderia ser simplesmente para facilitar com relação ao português ou outra língua. Literalmente está escrito assim: mas Pedro, do lado de fora. Vemos ressaltado aqui que ele está do lado de fora. E o que isso significa? Significa que ele não está com Yeshua. Ele não está sentado lá, embora pudesse estar. Ele está no mesmo pátio onde Yeshua estava, como veremos, mas ele não estava com ele. Ao invés, ele estava com aqueles que, como já aprendemos, aqueles que prenderam Yeshua. Então, mas Pedro, do lado de fora, sentou-se no pátio. Durante esse tempo, lembre-se porque Pedro estava lá. Ele quer saber como vai ficar tudo isso, o que vai acontecer. Mas o Messias já havia profetizado. Ele já havia dito a ele não uma vez, mas pelo menos 3 vezes, que ele iria para Jerusalém. E eles fizeram isso. Eles foram para a Páscoa, pois é a Erev Pesach, que quer dizer a noite antes da Páscoa. E sabemos que ele diz: eu serei preso, eu serei traído, eu serei sentenciado à morte, e eu serei crucificado. Mas no 3º dia, ele continua, eu ressuscitarei. Quando Pedro ouviu isso pela primeira vez, o que ele fez? Ele repreendeu Yeshua. Ele não queria isso. Por quê? Não estava alinhado com aquilo que ele queria, com aquilo que ele pensava sobre o Messias. E o que mais entendemos? Aqui precisamos perceber que, se nos aproximamos de nosso discipulado, nós, seguindo Yeshua, se nos aproximamos disso de forma lógica e racional, que faça sentido para nós, que pareça racional, que pareça certo para nós, vamos falhar com Deus todas as vezes.
Por quê? Lembre-se do que Deus disse por meio do profeta Isaías, quando ele disse: meus pensamentos não são seus pensamentos. O que isso significa? Pensamos de forma diferente, pensamos como homens. E quando pensamos como homem ou mulher, não estamos pensando de forma adequada. Precisamos ter a mente do Messias. Precisamos pensar como revela a Escritura. Pedro não estava agindo assim. Isaías não apenas diz: meus pensamentos não são seus pensamentos, referindo-se que os pensamentos de Deus não são nossos pensamentos. Mas ele também diz: meus caminhos, os caminhos do Deus vivo, não são os caminhos dos humanos. Portanto, para termos fé, então devemos pegar a verdade profética, aprender sobre ela, rezar sobre ela. Ou seja, devemos rezar para termos força, para concretizá-la em nossa vida, de forma que, mais do que qualquer coisa, que queiramos ser fiéis, obedientes, que sejamos testemunhos que agradem a Deus. Eu posso te garantir que Pedro não estava pensando desse jeito. Ele não estava levando a sério o que o Messias profetizou para ele e para os outros. Todos vocês vão me negar. E Pedro, por 3 vezes, nessa noite também vai fazer o mesmo. E Pedro diz: eu nunca vou fazer isso, mesmo que eu tenha que morrer. Ele não estava sendo ameaçado aqui, mas mesmo assim, veremos que ele negou Yeshua. O que acontece? Ele está sentado do lado de fora, no pátio. E lemos que uma criada, uma mulher, mencionei mulher, porque a palavra aqui, para descrevê-la, é uma palavra que significa uma jovem, uma adolescente, uma garota de aproximadamente 14, 15, 16 anos de idade. Alguns dos estudiosos acreditam que, por ela estar nessa situação, ou ela veio de uma família muito, muito pobre, ou mais provavelmente, talvez ela fosse uma órfã. Então, ela está lá. E lembre-se que é bem tarde da noite, e os discípulos provavelmente estavam no Seudá Mafsecat, naquela última ceia, até a meia-noite, quando eles foram ao jardim do Getsêmani, e ficaram lá por aproximadamente 1 hora. Depois, ele foi preso e trazido de volta à casa do sumo sacerdote, conhecido como Caifás. Tudo isso no meio da noite. Estão todos reunidos. E percebemos quando esta jovem criada, uma mulher, ela diz: você também estava com Yeshua, da Galileia. Vejam como é simples essa declaração. Você estava com Yeshua, da Galileia. A primeira coisa que quero dizer é que a palavra Galileia é muito importante. Já falei para vocês que o termo Galileia é uma palavra em hebraico. Sim, ela foi escrita no grego e foi transcrita para o inglês e para todas as línguas, inclusive o português. Mas sua origem é o hebraico e fala sobre algo sendo revelado. Portanto, quando o termo Galileia aparece na Bíblia, é com o propósito de revelar algo, ou revelar a verdade com relação às palavras de Yeshua, com relação a Pedro. Então, ela faz uma simples pergunta: você estava também com Yeshua da Galileia? É uma pergunta fácil. Não é complicada. Ele poderia ter apenas dito: sim, eu estava, mas ele não falou. Veja o que está escrito no versículo 70. Mas, em contraste com a verdade, é a mesma conjunção que mostra um desligamento. Mas ele negou diante de todos. Foi um depoimento em público falso. Ele negou diante de todos, dizendo: eu não sei o que ela diz. Não sei do que ela está falando. Isso é estranho para mim. Não são as palavras, mas o conceito. Ele está insinuando: eu não estava com ele. Eu não o conheço, eu não sou parte de seus discípulos. É isso que ele está falando. E por causa de quê? Por causa do medo. Por causa da falta de oração, por não considerar a verdade profética. Aquilo que Yeshua disse sobre todos os discípulos não levarem a sério, não orarem sobre isso. Era essa a profecia. Portanto, ele diz: eu não sei do que ela está falando.
Veja agora o versículo 71, onde lemos aqui: mas ele foi para fora. A palavra usada aqui é simplesmente uma palavra que significa sair. Em outras palavras, ele saiu. Ele não gostou da situação pela qual estava atravessando, não gostou da pergunta tendo sido feita perante aquelas pessoas. Então, o que Pedro fez? Ele simplesmente mudou de lugar. Deixe-me agora te mostrar algo. Pedro não estava onde ele deveria estar. E onde ele deveria estar? Sentado próximo a Yeshua, dizendo: este é meu rabino, este é meu salvador, este é o meu Deus, e eu vou segui-lo onde quer que ele vá. E se isso significa que eu serei condenado à morte, que seja assim. Foi isso que ele disse mais cedo. Ele deveria estar sentado com Yeshua, mas agora ele estava no mesmo pátio. Depois ele vai embora. Ele sai. E onde ele está? Diz aqui: mas ele sai em direção ao portão de entrada. Veja, este portão de entrada provavelmente é um outro cômodo pequeno entre o pátio e o portão. Uma pequena área onde outras pessoas estavam. Então ele saiu do meio daquela multidão e ele se ajuntou a algumas outras pessoas no portão de entrada. E o que acontece? Algumas vezes você não consegue fugir da sua situação, dos seus problemas. E o que acontece? Existem duas palavras em grego: alos e héteros. O que essas duas palavras significam? As duas palavras significam um outro, mas alos significa do mesmo tipo e héteros significa de um tipo diferente. Aqui está sendo usada a palavra alos, que está no feminino, ala, que significa uma outra jovem criada, provavelmente da mesma idade, 14, 15 ou 16. Ela veio e perceba o que ela fez. Ela viu este homem e diz aos outros que estavam ali. Ou seja, e este outro grupo de pessoas para onde ele foi. Então, ele mudou sua situação, mas ele não mudou a realidade. O Messias havia profetizado 3 vezes: você vai me negar. E ele negou uma primeira vez. E agora estamos chegando à segunda vez. Ela diz aos que estavam ali: este homem estava com Yeshua, de Nazaré. Observe agora a mudança. No primeiro relato, Yeshua da Galileia. Agora vemos o termo Yeshua de Nazaré, ou Jesus de Nazaré, como ele era frequentemente conhecido. Sabe por quê? Não apenas porque foi em Nazaré onde ele cresceu, mas por outra razão. Isso tem um significado profético em muito da Escritura. Muito do que lemos na Nova Aliança tem relação profética. E o que quero dizer com isso? O termo Nazaré vem de uma palavra em hebraico, netzer. Netzer é uma palavra que é como um ganho ou um rebento. Lembra da profecia em Isaías, onde diz: então um galho, um rebento, um renovo brotará do tronco de Jessé. Jessé é o nome de Ieshai em hebraico, que é o pai de Davi. Então, quando se diz o tronco, está se falando sobre a casa de Davi. Entende-se o termo Nazaré, ou a raiz de onde se origina, se relacionando ao Messias. Quando ouvimos que é Yeshua de Nazaré, isso deveria ter fortes implicações messiânicas. Um contexto que diz que Yeshua é o Messias. Mas Pedro, o que ele faz? Bem, vamos continuar a ler o versículo 72. Novamente, não há mudanças. O mesmo está acontecendo. Novamente, ele negou. Mas dessa vez, ele negou com juramento. Lembre-se de que o Messias diz que seu sim seja sim e que seu não seja não. Não jure. Por quê? Quando você muitas vezes sente a necessidade de jurar, geralmente é para cobrir algo que é mal, algo que não é apropriado, algo que não é da vontade de Deus. E isso é exatamente o que Pedro está fazendo. Então ele nega novamente, mas dessa vez diz aqui, com juramento. Observe o que ele diz: não conheço esse homem.
Agora, isso é importante. Há uma mudança. Eu não conheço esse homem. Eu não fiz menção, mas nestas 3 negações, e essa é a segunda, vemos algo em comum quando ele diz, eu não o conheço. Há 2 termos possíveis em grego que ele poderia usar. A palavra gnosko, que é uma palavra simples, ou a palavra oida. Oida é peculiar, porque sempre aparece. Tem que aparecer num tempo verbal específico. E que tempo é? O tempo perfeito. E qual é o propósito do tempo perfeito? Veja, essa é a implicação. Quando Pedro diz, eu não conheço esse homem, o que ele está dizendo é isso. Eu não o conheci no passado. E isso é uma mentira. Eu não o conheço agora. E isso também é uma mentira. E quando ele diz, eu não o conheço, ele quer dizer no futuro. Eu não o conhecerei. Porque o tempo perfeito fala de algo que aconteceu no passado. É verdade agora e vai continuar a ser verdade no futuro. Sabemos novamente que este não é o caso, pois Pedro será reintegrado. Esta declaração, eu não o conheço agora, eu não o conhecerei, todas elas são falsas, mas são para mostrar uma forte negação usando-se os termos mais fortes possíveis. Em segundo lugar, ele diz, eu não conheço esse homem. Se usarmos o termo a outra para a primeira criada, mencionando a segunda negação, ela diz, Yeshua da Galileia, Yeshua de Nazaré. Elas falavam o nome de Jesus em público, mas Pedro não. Pedro simplesmente diz, eu não conheço esse homem. É o termo esse homem. E o termo esse homem também é para colocar distância, separação entre ele e Yeshua. É uma grande negação. Agora, observe o que acontece no versículo 73. O versículo 73 diz, decorrido algum tempo, ou seja, pouco tempo depois, vemos os que estavam ali, ou seja, aqueles que estavam nesse lugar, eles se aproximaram, ou seja, eles se aproximaram de Pedro, e eles disseram a Pedro, observe a próxima palavra, certamente. Uma palavra muito importante. Somos chamados a ressaltar a verdade, a fazer tudo na verdade. Mas o que acontece? Não, Pedro não está se comportando na verdade. O que acontece? Eles dizem, certamente, você também é um deles, pois seu modo de falar, o que significa seu dialeto, a forma como você está falando. Lembre-se que Pedro fez um juramento. Depois, ele negou falando, eu não sei do que ela está falando. Eles o ouviram falar, como também a forma como ele falava acabou denunciando. É isso que está escrito, repetindo, pois seu modo de falar, literalmente está escrito, claramente te denuncia. Ou seja, está claro que você é da Galileia. E todos sabem que todos na Galileia já ouviram falar de Yeshua. Daqueles milagres, daqueles sermões maravilhosos, todos já haviam ouvido falar dele. E agora você está dizendo que você não o conhece, sendo que você é daquela região? Seu jeito de falar te denuncia. Olhe para a sua resposta no versículo 74. Ai, isso é para mostrar uma resposta com ênfase. Ai, à luz de tudo isso, ele começou. Observe o que ele fez. Ele começou a amaldiçoar. E uma vez mais, ia jurar. E o que ele diz? Eu não conheço. E essa é a segunda vez que ele usou essa mesma expressão. Esta é a sua terceira negação. Eu não conheço esse homem. Precisamos pausar um momento para termos uma perspectiva apropriada. Pelo fato de que Yeshua avisou os discípulos com relação à sua primeira vinda, agora, o que aconteceu 2000 anos atrás? Ele os avisou para orarem, para vigiarem e orarem. Ou seja, vigiem, conheçam as profecias, compreendam os fatos, prestem atenção a eles, a esses fatos e ao que vai acontecer. Nós já estudamos tudo isso detalhadamente em Mateus 24. Quando você vir estas coisas, esteja pronto. Então vigie e ore. Ele disse aos discípulos 2000 anos atrás essas mesmas coisas. Vigiem e orem.
mas eles não levaram a sua palavra a sério. Então deixe-me te perguntar, e você? Está levando suas palavras a sério? Você compreende os fatos proféticos que vão acontecer nos últimos dias? Acredito que alguns destes estão muito próximos e outros já estão acontecendo. Você está orando para que esteja pronto, que você tenha fé quando o Messias vier, que ele vai encontrar a fé sendo apresentada em sua vida? É para isso que um verdadeiro discípulo estará rezando. Este será seu processo de pensamento. Mas o que Pedro fez? Pedro começou a amaldiçoar e a jurar: eu não conheço esse homem. E agora, na metade do versículo 74, imediatamente, com aquela terceira negação e cumprindo-se aquilo que Yeshua disse, imediatamente o galo cantou. Olhe no nosso último versículo, o versículo 75. E Pedro se lembrou. Até esse momento, por não ter levado a sério as palavras de Yeshua, ele não estava pensando nessas coisas. Ele estava simplesmente agindo naturalmente. Não devemos agir naturalmente. Devemos agir de forma sobrenatural. E a única forma que podemos agir assim é quando somos guiados pela palavra e quando somos empoderados pelo Espírito de Deus. Pedro, como está escrito no versículo 75, Pedro se lembrou da palavra de Yeshua. Observe que aparece o nome Yeshua, ou Jesus, que havia dito a ele: antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. E o que aconteceu depois? É por isso que eu destaco a palavra fora, porque está escrito que ele, saindo dali para fora, o que simplesmente mostra mais e mais e mais ele se afastando do Messias. Saindo dali para fora. E o que ele fez? E ele chorou amargamente. Sabe, você vai passar por uma experiência. Quando o Messias vier e você for levado à sua presença, pode tanto ser um grande momento de alegria ou, se você for um crente, mas se não estiver vivendo na fé, lembre-se do que a Escritura diz sobre ele, enxugando cada lágrima. Não seja essa pessoa que precisa ter lágrimas, lágrimas que são a raiz da negação, a raiz da desobediência, a raiz de não levar a sua palavra a sério. Seja alguém que não está chorando amargamente, mas que está se alegrando muito porque você leva a sério a verdade de Deus e você a aplica em sua vida, que ele encontrará pessoas com fé, e isso significa que ele encontrará você quando ele retornar. when he returned. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.